E aí? Você tá com tempo? Ah, fica aí. Fica aí que hoje nós vamos falar sobre a CPI distrital, que não deve acabar bem. E a situação de Flávio Dino, que é a reedição do governo Dilma, quando ela tentou nomear Lula ministro para protegê-lo da justiça. Essa ideia de colocar o Flávio Dino no Supremo é a reedição do governo Dilma, que queria indicar o Lula ministro para protegê-lo da justiça naquela época. Que a Lava Jato estava querendo pegar ele, né? Então, você está com tempo? Ah, não, fica aí. Fica aí que nós vamos ter que conversar. Mas antes vamos falar da CPI do Distrito Federal. Ontem eu assisti. Ontem foi a última oitiva, né? Entrevistou um PM da Polícia Militar do Distrito Federal, um coronel lá graduado, que trabalha no serviço de inteligência. E, sabe, me deu sono, porque tudo que falou ali foi chover no molhado. E não espere muito do deputado distrital João, meu xará, João Hermeto. Porque o Hermeto não tem envergadura para botar a mão na fogueira. Ele não vai indiciar Flávio Dino, eu acredito. Pode ver, escreve o que eu estou dizendo. Não vai indiciar G. Dias. Vai fazer um relatório meia boca, sabe? E disse que não vai usar das suas convicções para fazer o relatório. Ele disse que vai fazer um relatório técnico, que não vai usar de suas convicções para fazer o relatório. Você entendeu isso? Tá. Mas aí, eu culpo um pouco a oposição, sabe? A gente tem uma oposição meia boca também. Porque até ontem foi o último dia da oitiva, agora a próxima é o relatório. Aí você espera que pelo menos um ali vai chegar e vai falar. Eles falam para mim, João, às vezes comenta aqui, João, você não manda esse material seu lá para a CPI distrital, para a CPMI do Congresso? O que você fala aí é muito sério, tem muito fundamento, você prova, você mostra as evidências, você convence a gente, manda isso. Eu mando, mas não chega. E se chega, meu amigo, e o pessoal vê, o pessoal amarela. A oposição amarelou, vamos dizer assim. E eu vou dizer que amarelou porque na fala desse deputado distrital aí eu acho que é PP, não sei, né? Mas ele é o pastor Daniel, né? Que fez uma ótima apresentação ali, né? De um PowerPoint ali, né? No último vídeo, que eu até mostrei para vocês. Mas ele ficou naquele discurso, sabe? Houve omissão, houve prevaricação. No máximo, houve omissão dolosa. Quer dizer, houve a intenção de omitir. Mas não falou que isso foi um golpe planejado pelo próprio governo, pela própria esquerda. Ele mostrou tudo. Olha, gente, é isso. Tem cara de porco, focinho de porco, orelha de porco, nariz de porco, rabo de porco, estômago de porco, tudo de porco. Mas não é porco? É o que então? Omissão, prevaricação. E aí ele faz um discurso falando sobre o 15 de novembro, que as pessoas não têm que ter medo, não, tem que ir para a rua protestar. É um direito do brasileiro de protestar. E voltem a ocupar as ruas, o povo tem que ter coragem para reagir.
Mas ele não teve coragem de apontar o dedo para o governo e falar. Isso foi vocês que armaram para legitimar esse governo que estava sendo questionado de forma legítima por uma parte da sociedade brasileira. Então, tá aí. Vocês planejaram isso, vocês executaram isso. E agora vocês não querem que investigue, por quê? Porque a gente sabe, e vocês não querem que a gente saiba e que a população saiba. Todo mundo sabe, mas isso não pode ser materializado. Então você fica nessa de prevaricação. E aí, o Hermeto, o João Hermeto, meu xará, que é o relator dessa comissão, que, segundo ele, votou no Bolsonaro, põe-se no lugar dele. Se vocês da oposição ficam falando de prevaricação, fica falando de omissão, eu vou botar o que no meu relatório? Se vocês não têm coragem de apontar o dedo para o governo e falar que foi o governo que fez isso, eu vou botar o meu na reta? Então, a gente não pode esperar muito da CPI. A CPMI, que era muito mais poderosa, que tinha muito mais assim, elementos trabalhando ali, embora o governo também tomou conta, né? Não conseguiu apontar o dedo para o governo e falar: ó, vocês fizeram isso, vocês planejaram isso, vocês executaram isso. E eles tinham provas suficientes para falar isso, mas ninguém falou. Até a crítica da urna eleitoral foi muito tímida na CPI, porque tudo isso está envolvido em cima de quê? Em cima do processo eleitoral. O 8 de janeiro foi um protesto da população contra o resultado do processo eleitoral, não é nem só das urnas, é como se deu o processo eleitoral. E eles foram tímidos. A própria oposição amarelou dentro do Congresso. E aquela do Magno Malta, colocar a fala do Flávio Dino, falando de que existe, né, a dificuldade do controle da urna através da biometria, e que na hora que o Flávio Dino ia falar de que as pessoas, do mesário pianista, né, ele pediu para cortar. Ele pediu para cortar. Quem? O Magno Malta. Amarelou? Então, a gente não pode esperar muito da CPI do Distrito Federal, até porque ali na mesa você tem 4 elementos, que é o nordestino lá, né? Aliás, o João Hermeto também é do Nordeste, mas vamos lá. Você tem o presidente, o Chico Vigilante, PT. Você tem aquele vice-presidente lá, aquele menino do PSOL, né? É a esquerda sumida, né? A esquerda de linha de frente, né? A assessora do PT. Aí você tem uma menina lá também que participa da mesa lá de vez em quando, que é a base do Lula. E você tem o Hermeto, que o Hermeto vai passar pano, é base do Lula. Que ele quis incriminar o Bolsonaro, quando o chefe dos infiltrados ali, ó, aquele major Santa Cruz, falou que se o Bolsonaro tivesse reconhecido as eleições, ninguém estaria na frente dos quartéis. Aí o Hermeto pegou a fala: você está certo, a culpa é do Bolsonaro, porque aí pronto. Aí o pessoal fala: vou cortar isso aí e fazer meme, não sejam falando que a culpa é do Bolsonaro. Eu falei: quem dera se eu começasse a ganhar memes. Eu ficaria até satisfeito com essa promoção, porque, sabe, a publicidade é a melhor coisa que tem.
E quando a pessoa começa a bater muito no cara, começa a usar muito, aí ele ganha visibilidade. Mas ninguém vai querer fazer isso, fazer meme do João Paulo para dar visibilidade para a imagem do João Paulo. Quem é João Paulo? João Paulo é o João, um camelô que fica lá em São João del Rei, que encostou a banca dele, né, dos joguinhos pedagógicos que ele faz para poder falar para a população brasileira que a urna é vulnerável, que o mesário pianista é que decide as eleições, que o governo é que armou esse 8 de janeiro. Quem é esse cara? É um Zé Ninguém, é um João Ninguém. Então, a melhor alternativa é deixar esse menino aí, esse senhor idoso, esse lobo solitário, né, no anonimato, né? Ignorem esse rapaz. Mas olha, gente, é isso que eu falo, entendeu? Não vão indiciar o Flávio Dino. E porque o Flávio Dino, a oposição está no pé do Flávio Dino, que sumiu com as provas, né, escondendo ou apagando as imagens do seu ministério, né? Segurou a Guarda Nacional. Primeiro convocou a Guarda Nacional, né? Ele tinha um motivo. Depois segurou a Guarda Nacional. Depois liberou a Guarda Nacional para prender os patriotas. Gente, e prenderam, sabe? Você sabe o que me deixa triste? Porque você fala, organização criminosa, esses patriotas que foram presos. Como organização? Para ser organização, as pessoas têm que se organizar em grupo, têm que se conhecerem. As pessoas foram para lá numa leva de ônibus que foram catadas pelo pessoal da esquerda. Falaram assim, quem quer protestar contra esse governo Lula? Entra aqui no ônibus, nós vamos levar vocês de graça para lá. Aí baixou, deixou o pessoal lá no QG. No dia 7, né? E aí, meu amigo, o pessoal lá... Gente, quando você fala do Hamas, o Hamas planejou aquele terrorismo lá em Israel. É o Hamas. O Hamas é uma milícia, não é? É governo de Israel. É uma milícia também. Para planejar aquele terrorismo lá, aquilo merece tempo, planejamento. Tem que cavar túnel, tem que preparar arma, tem que esperar uma brecha para poder vazar ali, para poder chegar, porque tem que quebrar o sistema de segurança de Israel, né? Até isso tem que ter organização. Então, cata brasileiros, quando eu estou falando brasileiros, não é militante político, não. Porque o PT, o PSOL, a turma dos infiltrados são militantes políticos. Quando você fala militante tem a ver com o quê? Com militar. É militar civil, é militante, é milícia. É militante político, é pessoa que tem know-how, tem... Não é amador, entendeu? É político. Então, esse pessoal que foi preso não tem experiência de política, não são políticos, não são pessoas militantes, não tem partido, às vezes não é filiado a partido, a maioria lá eu acho que nunca participou como candidato em nada, ou nem se filiou a nada. Então, e nem conhece o outro que está do lado dele aí, que desceu marchando. Eu vou lá eu, mais um, mais dois, mas o resto eu não sei quem que é, nunca tive com eles, nunca organizei. Quer dizer, não se organizaram. Então, foi uma leva de brasileiros atraído para uma emboscada, porque esses brasileiros entendiam que o processo eleitoral foi maculado. Eram pessoas que queriam ser legalistas, são as pessoas que defendem o devido processo legal, que defendem a Constituição, defendem a transparência, defendem a independência dos poderes, que defende a justiça eleitoral como um objeto isento, não uma peça partidária para fazer política
e decidir uma eleição a favor de um candidato. Então foram brasileiros, por isso que é triste essa situação. São brasileiros, cidadãos sérios, comprometedores, são familiares, pessoas que saíram para defender as instituições e foram vítimas das instituições que estão aparelhadas por uma turma mal intencionada. Então isso é que é triste. Se estivesse prendendo assim, vamos prender os militantes do PL, vamos prender os deputados que estão lá fazendo manifestação. Eu mostrei um vídeo passado aqui, quando o Temer era o presidente, que ele tinha derrubado o governo da Dilma, né? E botou os militantes todos para correr, né? Como assim, desovou um monte de militantes que estava dentro da máquina pública, né? Demitiu o pessoal todo. E aí a turma foi para cima, querendo invadir Brasília, botaram fogo nos ministérios. E aí você tinha ali, né, um cordão de deputados marchando em Brasília para dar legitimidade para isso. Aí estava lá a presidente do PT, estava lá aquele Lindeberg Faria, estava essa turma toda aí. Esses são militantes políticos e com mandatos, estavam marchando para Brasília, entendeu? Para legitimar aquele vandalismo que botou fogo em muitos ministérios. Agora, aquele pessoal que foi preso no 8 de janeiro, coitados, são cidadãos. Quando eles chegaram lá e viram aquele caos, os infiltrados já tinham lá feito o serviço todo, eles ficaram, pô, e agora? Aí foi preciso criar uma estrutura de militares para dar respaldo para eles, porque eles, olha, eu acredito na instituição, eu acredito na força militar, porque a gente está pedindo aqui o exército, né, os militares salvem o Brasil desse caos. Aí não, a gente vai colocar uma polícia militar lá para escoltar vocês, para vocês virem fazer essa manifestação pacífica aqui em Brasília. Não, então a gente tem a polícia militar apoiando a gente, ela vai, né, acompanhar a gente do lado ali para a gente chegar até Brasília. Aí chega lá, o helicóptero começa a soltar bomba por cima deles e fala assim, entra no Planalto, aponta a arma e fala, entra no Planalto. Aí os caras entram lá, tá tudo quebrado. Não, vocês estão presos. Quê? O que aconteceu? Então isso é triste, gente, porque são brasileiros, não é organização, ninguém conhecia ninguém. Foram lá do dia 7, tem uns que chegaram de madrugada, tem uns que chegaram no 8 de janeiro, depois das 7 horas, e foram presos. Porque o ônibus atrasou, porque tiveram que passar por muita barreira, e foram presos. Tá. Então agora, a gente vai falar por que esse povo faz isso com os brasileiros, porque realmente o governo Bolsonaro, por mais intencionado que o Bolsonaro possa ser, é uma pessoa que tem um déficit de inteligência emocional. Ponto. Muita gente votou no Bolsonaro e falou assim, eu vou votar no Bolsonaro porque o resto não dá, isso aí que está aí é o caos. Não quero isso. Então, o Bolsonaro é esse menino aí, esse rapaz que tem essa dificuldade emocional, fala para os cotovelos, né? É ingênuo, é puro, pode ser até bem intencionado, honesto, mas ele não tem maldade, a maldade para entender. Né? E por isso que ele não conseguiu criar o partido político dele, que tinha o número 38. Ele vai botar um 38 como número de partido, né? Porque o cara gostava de defender a coisa do armamento. Então, ficou para quê? Você tinha um Bolsonaro ali, um cidadão, né? Bem intencionado, um cara honesto, dentro do que a gente entende que seja necessário ser honesto, para governar esse país. E abaixo dele, um vácuo
de estrutura de poder. Nada. A turma que entrou na onda para apoiar Bolsonaro, muitos entraram na onda, como se diz assim, tá com ele? Então vou junto para pegar a carona. Tá aí, não precisa falar quem. Entendeu? E muitos que trabalharam com ele, bem intencionados também, não têm experiência política para entender essa militância e essa engrenagem que a esquerda trabalha. Então é natural que o Bolsonaro tinha as suas vantagens, mas também tinha muitas limitações. Então ele sozinho não podia resolver a parada, tá certo? Então, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, que é gravíssimo, tá certo? E aconteceu durante o período eleitoral, e ninguém da base governista entendeu isso. Nem os apoiadores durante a campanha, nem o Bolsonaro deu grito. Mas era uma coisa grave e que precisava gritar, porque aquilo era sério. Então, por mais que o Bolsonaro seja esse líder, ele tem suas limitações, porque ele não enxerga a maldade nas coisas. E aí é vítima. E a população brasileira, pura e inocente, acaba sendo vítima, porque aonde tem o link dele é ele e o povo. Entre ele e o povo não tem nenhuma organização política partidária que legitima essa concepção de país que ele procura e que essa sociedade procura, que é a legalidade, que é agir dentro da lei, que é respeitar a Constituição. Porque ele falava, estou nas 4 linhas. Você estava nas 4 linhas, mas o resto não estava. E aí, quando você ia cobrar, quando o Bolsonaro ia cobrar, cobrava do jeito dele, truncoso. Entendeu? Então, acabava ficando difícil para ele. Então vamos lá, vamos mostrar esse detalhe. Durante o período eleitoral, no segundo turno principalmente, né, houve uma aberração jurídica, houve uma aberração eleitoral, algo assim, abominável, que devia ser denunciado na hora, descaradamente. Falando, isso não pode. E o povo também tinha que ter denunciado. Mas isso virou notícia. E passou como se fosse algo natural. E não era. Vamos entender. Tá bom, agora Yasmin, a campanha de Lula teve reuniões com os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Você já sabe o que foi tratado? Olha a gravidade. A campanha do presidente Lula reuniu com o ministro do STF, depois reuniu com o presidente, quer dizer, com o presidente do STF, depois com o presidente do TSE. A campanha do presidente Lula, presta atenção, reuniu com o ministro do TSE, depois, o presidente do TSE, depois o ministro, presidente do STF. Tá. O que é o TSE? O que é o STF? É a justiça. Horas. E se você tem um processo eleitoral, você tem 2 candidatos concorrendo. Esse candidato aqui vai reunir com o juiz da partida para pedir interesses dele que seja feito? Vamos entender. Pois é, a campanha de Lula, uma comitiva aliada ali ao candidato do Partido dos Trabalhadores, esteve hoje aqui em Brasília, fez uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral com o ministro Alexandre de Moraes, justamente para tratar a respeito dessa questão das fake news, como o Tribunal Superior Eleitoral vai se comportar diante da divulgação de fake news nesse segundo turno das eleições. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi quem esteve à frente dessa reunião no TSE com o ministro Alexandre de Moraes.
E uma outra reunião, agora essa no Supremo Tribunal Federal. Tá. Então, essa ministra, essa reunião com o TSE, e o Flávio Dino estava nelas. Essa com o Barroso, aparece o Flávio Dino. Só que a gente, nessa matéria, não vou mostrar não, porque essa reportagem é diferente. Então, o ministro do TSE, o juiz da partida, reúne com um time e fala para eles assim, ó, tira o que o pessoal está colocando na internet lá que está prejudicando a gente. Mas deixa o que a gente está colocando. Ainda que seja mentira, deixa o que a gente está colocando. E aí começou a caçar perfis de apoiadores de Bolsonaro, para tudo quanto é lado. Entendeu? E usando uma técnica de espionagem que é reprovável. Né? Porque conhecer o que estava no grupo de WhatsApp de empresários é furar, né, o sigilo de um grupo lá, e depois isso virar notícia e aí prender os caras. Quer dizer, tirar do ar e fazer uma palhaçada com a turma da direita aí. Então, isso é muito grave. Isso vira notícia. E a direita, os apoiadores do Bolsonaro, tinha que bater de frente, a população tinha que ir para a rua. Que negócio é esse de apoiadores, uma comitiva de um grupo se reunir com o juiz antes da coisa acontecer? Coisa obscura, sem a participação do outro candidato, do concorrente. Que justiça é essa que dá guarida para um lado que concorre e atende às demandas desse lado? Então, quando o Gilmar Mendes fala, se o Lula ganhou, deve-se ao STF, à justiça. Sim, porque a justiça deixou de ser justiça e passou a agir como um partido político com um lado determinado. Agora vai vendo. Quem está ali encabeçando essa reunião é o senador Randolfo Rodrigues, reunião essa que inclusive ainda acontece nesse momento, e nessa reunião no STF, a comitiva de Lula foi lá ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com o ministro Luiz Roberto Barroso a respeito da gratuidade do transporte público no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. A comitiva defende que as pessoas precisam ter ali garantidas o transporte público de forma gratuita, porque muitas pessoas, na avaliação da campanha do Lula, não conseguem ir votar porque não tem dinheiro, e por isso eles defendem essa manutenção aí, essa possibilidade de ter o transporte gratuito no dia 30. Como eu disse, a reunião segue acontecendo lá no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, e qualquer novidade, qualquer saída ali depois dessa reunião dos parlamentares, a gente aciona vocês por aqui. Então olha que absurdo. Nessa o Flávio Dino estava lá, tomando a frente junto com a turma lá. Por isso que eu falo. Entendeu? Olha que absurdo. A comitiva do concorrente, quer dizer, de um candidato, procura o STF, a justiça, e fala, olha, a gente quer que vocês criem uma lei, porque não era proibido. Por lei era proibido. Então, legislem em favor da nossa causa, do nosso candidato. Autorize ônibus gratuito, porque o nosso eleitor é pobre, precisa de transporte. Isso já é campanha, isso é pedir benefício para um eleitor de um candidato. E se isso vai a público e fala, pô, tá vendo, o Lula pensa na gente, olha lá, ele pediu para a gente ganhar ônibus de graça. Quer dizer, oferecendo vantagem material para o seu eleitor, e pediu a justiça para fazer isso. E a justiça, passando por cima da lei, autoriza essa aberração,
para beneficiar um candidato. Isso aconteceu, está aí, está documentado. Então, a justiça vai, reúne com ao juiz. É a mesma coisa, olha, tem um réu aqui, e eu sou o juiz. Eu vou condenar esse réu, se ele estiver errado ou não. Então tá. Fora do lugar lá onde vota, né, lá do fórum, ele reúne com o réu e fala, o réu pede para ele, fala, faz isso para mim que vai me ajudar a inocentar. Mas isso é ilegal. Não, mas você pode criar uma forma aí, uma lei, uma jurisprudência que vai beneficiar a gente e vai fazer que a gente seja inocentado. Não, pode deixar comigo. Nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer isso, tá bom? Vai para casa que a gente vai cuidar disso. É a mesma coisa. A justiça, ela está ali para fazer o quê? Justiça. Equiparar armas. Você está ali para não deixar que um passe vantagens em cima do outro. E foi isso que aconteceu. Tá, mas isso é o de menos. Ainda que fosse só isso. Porque isso não ia trazer voto para o Lula. Mas é a ideia, né? Vai lá porque o meu eleitor, vai lá, conversa com o Barroso e com o Moraes e fala, meu eleitor é pobre, ele não vai conseguir chegar, nós temos que oferecer vantagem para ele, do dia da eleição, para ele votar na gente. Vai lá dar ônibus de graça para ele. Que Lula bonzinho, conseguiu que a justiça desse ônibus de graça para a gente votar nele. Isso talvez não fizesse nenhuma vantagem eleitoral. Mas não era isso que estava pegando. Eles não foram lá por causa disso. Eles foram lá porque eles sabiam, eles já tinham pesquisas que dava que Lula ganhava com força no Nordeste. Quer dizer, que o Bolsonaro ganhava com força no Nordeste. E que se todo mundo que tivesse que votar fosse votar, ia ficar difícil. Para quê? Para a ação do mesário pianista, que o Flávio Dino denunciou há muito tempo. Que existe, que o mesário, depois das 5 horas, vai lá e faz o diabo com a urna. Mas ninguém deu ouvido para ele. Ninguém deu importância para isso. Ele denunciou lá atrás. Ele era um menino bom. Mas aí, ninguém deu importância para isso. Ou seja, eu conheço o esquema. Eu denunciei. Não deu em nada? Então, eu vou entrar no esquema. E aí, meu amigo? Essa foi a iniciativa de procurar o STF para dar ônibus de graça, para dar metrô de graça em Belo Horizonte, para depois dar pane no metrô de Belo Horizonte e atrapalhar o eleitor de ir votar. E aí, o Belo Horizontino que ia votar foi prejudicado. Lá no finalzinho da tarde, Moraes fala, não vou punir quem deixou o metrô parar lá de Belo Horizonte para o eleitor votar. Atrapalhou o eleitor. E no Nordeste, Moraes já foi ministro da Justiça, já foi o chefe da Polícia Federal. Aliás, ele está cheio de manha com a Polícia Federal até hoje, né? Põe o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal para fazer blitz sistemática, principalmente na região do Nordeste. Para quê? Para inibir o eleitor de ir votar. Porque assusta, porque a militância foi para a rede social. Deixa o Nordeste votar, a Polícia Federal está fazendo blitz, não vai. Gente, olha lá, uma coisa você dizer, o barco está afundando, ou o avião está caindo, você chega para a população e fala assim, população, o avião está caindo, não entra em pânico,
Aí o pessoal entra em pânico. Ou seja, deixa o pessoal votar, o pessoal está fazendo blitz. Aí o pessoal, está fazendo blitz? Então, tá assim? Então não vou não, porque meu carro está sem PVA, está sem seguro, está com pneu careca, está sem retrovisor, está com farol queimado. Eu estou saindo da pandemia aí, não tem dinheiro para nada, tenho que arrumar minhas condições de resolver meu problema primeiro o que é de emergência, depois eu vou cuidar do meu carrinho. Então eu não vou votar. Se já tinha uma abstenção grande, porque ninguém queria votar em ninguém, porque todo mundo eu vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero o Lula. Então, era o voto da rejeição, era rejeição contra rejeição, muitos não queriam votar. E ainda faz esse incremento para assustar o eleitor de votar. E o homem acabou sendo preso. E na prisão ele falou, quem mandou eu fazer as blitz foi o TSE. Primeiro ele fala, vamos dar ônibus de graça, depois vamos fazer a blitz. Para inibir o pessoal de votar. É igual o 8 de janeiro. Vem para cá protestar, vamos lá, vai todo mundo. Chega lá, prende o pessoal. Que nunca, nem partido sabe o que é. Nunca sabe, eu acho que nunca filiou partido. Acho que nem sabe como é que faz para filiar um partido. Então são cidadãos que estão sendo vítimas disso tudo. Tá certo? E eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Uma coisa séria. E aí, porque eu falo, a CCI tá no vídeo 141. Eu tô falando igual a abobrinha aqui, hein? Mas eu falei, vocês tinham que estar com tempo para ouvir. A CPI está com 141 vídeos publicados. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. Nós estamos denunciando isso há muito tempo. João, você está denunciando agora? Não. A gente vem falando isso há muito tempo. O Flávio Dino estava falando isso lá atrás, há muito tempo. E nós estamos falando isso agora. E pode ser que daqui 2, 3 anos eu vou estar com a cabeça mais branca, mais enrugada. Vou estar aqui. Esse é o vídeo da comissão 1141 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Vamos falar sobre a biometria da urna. Pode ser. Porque se vocês não fizerem nada agora, se não for agora, o caos é iminente. Porque a prisão do Lula e a cassação do governo da Dilma se deu por causa desse problema dessa biometria, que o PSDB não conhecia e foi vítima dele em 4 eleições. Aí o PSDB de São Paulo, que tem Alexandre de Moraes lá, que era que era secretário de Justiça, vão dar o golpe, tira a Dilma, põe o Alexandre de Moraes lá no Ministério da Justiça. Depois pega o Alexandre de Moraes, põe ele no STF. Tira do STF agora, não, deixa no STF, põe ele no TSE. Vamos descobrir como é que esse PT faz essa merda aí para ganhar da gente. Descobriu. Mas descobriu tarde, porque a hora que foi fazer a campanha, já estava com o seu capital político destronado, desmoronada. Por quê? Porque bebeu na mesma fonte. E o povo sacou isso. Aí o Lula, o Alckmin entra para candidato, padrinho do Alexandre de Moraes, e sai com 4, 5% de voto. Aí ele, a gente fez isso tudo aqui, prendemos presidente estatal, prendemos presidente, líder político, caçamos um governo, fizemos o diabo, passamos por cima de muito processo que não, entendeu? Passando, extrapolando o processo jurídico para poder tirar esse povo, para poder conseguir colocar o nosso projeto de poder lá, para resolver esse problema, porque o PT estava fudendo com a gente. Aí a hora que ele viu que meu capital foi embora, não, como diz assim, o nosso remédio quase que matou o paciente.
E aí foi preciso tirar o Lula da cadeia, dar os direitos para Dilma. Não, Dilma, nós vamos reconhecer você como legítima. Cancelar tudo, trazer ele de volta, entrar de vice. Não, vamos botar você lá. Mas vamos junto nesse negócio do esquema do pianista aí. E aí o Alexandre de Moraes fala: ninguém pode criticar a urna eletrônica, porque ele sabe que ela é vulnerável. Se criticar é crime, porque ele sabe que ela é vulnerável. Mas a população não pode saber. Né? E está explícito que a urna é vulnerável, que a biometria não funciona direito, porque no artigo 114 da resolução número 23.669, de 14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2022, essa resolução publicada dia 14 de dezembro de 2021, pelo ministro Edson Fachin, que era relator, Edson Fachin, ministro indicado pela Dilma, né? Camarada lá da Dilma. Então, Fachin, que entrou para substituir quem? O Joaquim Barbosa, né? Aquele negro lá, que o Lula falou: não, precisamos colocar o negro no Supremo. Aí colocou o Joaquim Barbosa, que depois começou a apontar o dedo para o PT e falar assim: vocês estão fazendo muita merda. Aí o PT: ele é ingrato. A gente colocou lá ele e ele não está correspondendo. Quer dizer, não foi porque era negro, queria um cara que fosse cupicha. Mas, então está lá na resolução falando: se a biometria não funcionar com o eleitor, tenta 1, tenta 2, tenta 3, tenta 4 vezes, aí quem que vai abrir a urna para ele? O mesário, com a digital do mesário. E aí o mesário vai. Mas aí, meu amigo, nós temos culpa nisso. Os brasileiros de bem têm culpa nisso. Porque, olha, pensa comigo. Todo dia de eleição, eu já fui mesário, há muito tempo atrás, na época do voto no papel. E não foi uma vez, não. Foram várias vezes. Eu tinha um professor de IDPP, essa parte, né, de legislação. Ele era meu professor e era juiz de direito aqui da comarca de São João del Rei. Era um cara durão. E ele sabia que, ó, eu vou pegar o João porque o João é esse cara que eu conheço. Ele é intransigente. E é um cara que tem, sabe, um feeling. Vou botar ele de mesário. Aí toda a eleição estava lá, João mesário. Teve uma vez que eu fui delegado eleitoral. Eu tive que cuidar de sessões na zona rural, então tive que ficar viajando. Então, meu filho, passei por tudo isso. Depois, deixei de ser mesário, porque eu falei: não, me tira daí que eu já trabalhei muito. Aí trabalhei com um instituto de pesquisa próprio na época. Fui contratado, prestei serviço para um dos candidatos, na época concorrendo. Aí eu fiz pesquisa de opinião sobre voto. Fiz até véspera de boca de urna. Bateu certinho tudo que eu pesquisei. Ó, João, você falou que a gente ia ter tanto voto na zona rural aqui, tanto voto ali. Foi o que a gente teve. Então, pesquisa eleitoral, meu amigo, é coisa séria. Pesquisa é científico. Então, quando você vê essas pesquisas aí, dando uma diferença percentual de 14 para mais, 14 para menos, é porque tem que forçar a barra para justificar o mesário pianista. E aí, vou contar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a resolução número 23.669 de 14 de dezembro de 2021, da preparação para a votação, aí está aqui, das mesas receptoras de votos e justificativas e do apoio logístico. Os componentes da mesa
receptoras serão nomeados, de preferência, entre eleitores ou eleitoras ou eleitores do mesmo local de votação, com prioridade para as pessoas voluntárias. Observando o artigo para pessoas voluntárias. Dia de eleição, feriado. Vou lá, faço minha fezinha, ou nem vou para a praia, porque eu não confio nessa urna eletrônica. E aí, meu amigo? É voluntário. Quem vai lá não é porque quer perder o feriado, é porque tem interesse em estar ali, tem uma motivação política para estar ali. Então, é voluntário. Está entendendo? E por que o cidadão de bem se omitiu disso? Aí a culpa é nossa. Tá certo? Eu fui mesário várias vezes, contribuí várias vezes. Mas depois que a urna eletrônica chegou, e na época não tinha esse negócio não, o juiz mandava a carta para mim e falava, você está convocado, meu amigo. Se você não tiver uma justificativa plausível, você pode até ser preso. Você tem um compromisso com a nossa democracia, você está sendo convocado para ajudar a fiscalizar e fazer o processo eleitoral acontecer. Eu, como cidadão, não como militante político. Então o juiz entendia, convoca esse cara porque esse cara é um cidadão. Ele é isento, ele não tem partido, ele vai olhar na função de Estado, não na função partidária. Então, era uma intimação, não era voluntário. E é isso que eu falo para vocês. Entendeu? Ser voluntário a favor da pátria é muito importante. A gente não pode abrir mão disso. Porque senão vai estar eu aqui falando há 2 anos, daqui 2 anos, a urna eletrônica, tá. Né? Então tem aqui também mais uma resolução, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Ó. Essa resolução aqui. Ó. Aqui, meu amigo, que mora o perigo. Olha o absurdo. Resolução número 23.715. Opa, deixa eu parar ela aqui. Espera aí, vamos ver aqui a data. Vamos parar ela aqui. Resolução número 23.715, de 25 de outubro de 2022. Uma resolução. No dia 25 de outubro. A eleição era dia 30. O cara mudou a regra. Faltando 5 dias das eleições. Ela está lá, ó, altera a resolução do TSE de número 21.600, dezembro de 2021, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições de 2022. Aquele que eu mostrei anterior. Aquela resolução do Fachin, ministro da Dilma. E essa resolução, que aconteceu 5 dias antes do processo eleitoral, o que ela fala? O que ela fala? Vamos entender aqui o que ela fala. Está aqui, ó. Cria linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação. Linhas de ônibus. Aquilo que o PT pediu. Aquilo que a comitiva do candidato Lula pediu para fazer. Valer-se de veículos públicos disponíveis ou requisitar veículos adaptados, pode ser particulares ou não, para o transporte coletivo, como ônibus escolares e outros, que quer que seja. E aí embaixo, nesse parágrafo 2º aqui, ó, fala que ele está, o gestor público, que não tem dotação orçamentária para fazer isso, para contratar esses ônibus, porque isso aí não pode fazer assim, a Deus dará, está dispensado da lei de responsabilidade fiscal.
Quem assinou isso? Quem assinou isso, meu amigo? Está ali, ó. Brasília, 25 de outubro de 2016, ministro Alexandre de Moraes, relator. Então, o ministro Alexandre de Moraes reúne com a comitiva do PT e a comitiva do PT pede ao ministro que ele faça uma resolução criando uma vantagem indevida para o eleitor do Lula votar. Essa era a ideia. Porque oferecer vantagem para o eleitor, a pedido de um candidato, está evidente que está cometendo crime eleitoral. Não é? O Lula foi lá, ministro, foi lá procurar o TSE para dar ônibus de graça para a gente. Ei, Lula, pai dos pobres, vamos lá votar no Lula. E o ministro vai e faz uma resolução mudando a legislação para atender ao candidato Lula. E ninguém gritou na época. Tinha que ter gritado. Porque isso aí é processo. Isso anula as eleições. Porque isso aí colocou o juiz junto com o réu, cometendo um ilícito para beneficiar o réu. Porque oferecer vantagem material, vantagem para o eleitor votar, ainda fala, o eleitor do Lula é pobre, precisa de carro. Ele está tomando partido e está fazendo campanha e mudou a legislação de forma absurda. Então, meu amigo, você tinha que perder tempo comigo para poder ouvir isso. Não é que o Bolsonaro seja é o candidato ideal. Não. Por quê? Porque ele é fraco para poder criticar um negócio desse na época. Ninguém criticou. Ninguém deu guerra. Ninguém brigou. Ninguém foi para a rua. Isso tinha que ser gritado na hora. Entendeu? Então tá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. A gente tem que resolver essa questão do mesário pianista, porque, olha, se não for aqui, não vai ser lugar nenhum. Porque o Flávio Dino, hoje, que está doido para ir para o Supremo, porque a turma quer a cabeça dele, entendeu? Agora você imagina, vamos botar Flávio Dino no Supremo. E o Capelli está fazendo pressão. Já deu entrevista na imprensa. O Flávio Dino vai para o Supremo, quer queiram ou não. Porque, se ele não for, nós vamos dar com a língua nos dentes. Se ele cair, cai todo mundo. Porque ele está envolvido na questão do mesário pianista, na questão do Nordeste. E aí, meu amigo, é a crise revivida da Dilma com o Lula na época. Vou botar o Lula para ministro, porque o Lula vai ajudar o governo. E a justiça querendo pegar o Lula para prender. Nós estamos reeditando aquela crise. Então é uma crise gravíssima que já está se avizinhando aí na nossa porta. E aí, para pacificar o país, a gente precisa ter essa visão, sabe? Você viu aqui que eu tentei colocar aqui empatia na minha fala. Você viu que eu cheguei a me colocar no lugar do Dino? Falei, pô, João, se eu estivesse sentado no boteco com o Dino conversando, falei, pô, Dino, tu denunciou a questão do mesário pianista lá atrás, depois tu entra no esquema aí e faz essa cagada toda. Ele olha para mim e fala assim, pô, João, eu denunciei na época, cara, você viu, tem gravação minha lá, eu falando. E aí? Mudou alguma coisa? Eu fui prejudicado, eu perdi uma eleição. Ficou na mesma. Aí ou eu entro no esquema ou eu danço. Você é um camelô igual você. Estou certo ou estou errado? Isso é empatia. Você se coloca no lugar do outro. Eu fiz isso com o Alexandre de Moraes. Me coloquei no lugar do Alexandre de Moraes. Vai eu no boteco com o Alexandre de Moraes. Sento com ele lá e falo assim, pô, Moraes, tu ajudou a Lava Jato lá, cara, fez aquele esforço todo lá, prender empresários, né, pessoal, montar um esquema violento lá da Petrobras, da Odebrecht.
Pô, você conseguiu prender o Lula. Pô, que desgaste que é prender o Lula, hein, cara? Um líder político igual o Lula. Você botou o cara na cadeia, cara. Você ajudou a botar o cara na cadeia. Pô, vocês caçaram a Dilma, cara, pra chegar no poder, cara. Ah, mas é que os caras estavam fazendo aquela merda lá com a urna eletrônica. Pô, cara, eu vi. Pô, mas aí, cara, vocês fizeram tudo isso para depois pegar e usar o mesário pianista do mesmo jeito para beneficiar você, cara, e o seu apadrinhado aí, o Alckmin. Falei, pô, João. Aí eu com o Alexandre de Moraes, estou sendo empático com ele, né? Pô, João, o que você queria de mim, cara? A gente fez tudo, pô. A gente ajudou até a colocar esse povo na rua na época para pedir o impeachment da Dilma. Fizemos tudo para esse povo. Aí no dia da gente colocar o nosso candidato lá, que era hora da gente botar o Alckmin lá, a turma toda vai e volta no Bolsonaro. O cara que era militar, que ficava falando que... Aí, pô, a gente fez tudo por esse povo. A gente fez, pô, o que eu tive que tomar entendeu? Perder noites de sono. Pô, eu tive que dar borrachada lá naqueles blackboards do PT lá, quando eu era secretário lá, quando a gente estava lá, e a turma estava para cima. Essa turma é violenta, eu sei como é que eles são. É igual a turma do Hamas lá, né? Não estou comparando não, mas os caras vão lá, faz o terror, aí depois o Israel vai, né, revidar lá. Não! Aí o Lula fala, não pode fazer genocídio contra o povo da Palestina. Aí se coloca de vítima. E aí, meu amigo, ele falou para mim assim, aí ele chama, e aí o que você quer que eu faça, João? Pô, botei meu candidato lá, o Alckmin, a turma deu uma banana para ele, então que tudo que eu fiz não valeu porra nenhuma, então eu vou juntar com os caras de novo e vamos voltar do poder e tal. E aí se o povo for manifestar, a gente faz uma emboscada e põe eles, prende, ó, vocês agora não servem para mim porque fiz tudo para ganhar o voto de vocês, mandei prender Lula, caçar a Dilma, fizemos uma limpeza lá do PT lá, aí vocês deram a banana para ele. Então, ficou essa coisa assim, essa coisa no ar. E o que está acontecendo é que as leis estão ficando relativizadas. As leis estão ficando relativizadas. As regras sociais estão ficando relativizadas. Isso faz com que a sociedade, as instituições, ela fique igual um idoso que está com osteoporose, sabe? Com os ossos todos assim porosos. Uma fratura, pronto, quebra. Então, isso é grave. Isso tudo é decorrente desse problema da biometria, que foi criado quando entrou essa urna digital. E aí eu tenho infinitas maneiras de provar isso, que vocês já viram em vários vídeos. Mas fica aí. A gente tem que resolver isso. Aí você vai, pô, mas o Lula é filho da puta, criou esse negócio da biometria. Aí o Lula vem e fala, vai eu sentar no boteco com o Lula. E aí, vou chamar ele de companheiro. E aí, companheiro, pô, esse negócio da biometria é violento, hein, cara? Vocês arranjaram um esquema aí difícil de lidar com ele. Aí ele olha para mim e fala assim, pô, João, companheiro, olha aqui, eu disputei 3 eleições, cara. Vou tentar falar grosso igual ele, né? 3 eleições. Na terceira vez, você viu o que aconteceu, né? A Globo, pô, essa elite aí, golpista, essa Globo aí, pô, fez a cabeça do povo, entendeu? Tomou partido, no debate, sacanearam comigo. Eu perdi a eleição por causa disso, cara. Então, pô, não dá pra dar mole pra essa elite burguesa do Brasil, não, cara. A gente tem que jogar pesado. Aí eu falei, pô, Lula, isso foi há muito tempo atrás. Agora tem internet, você tem aí, né, as redes sociais, você pode conversar com a população, né? Mas agora eu já fui preso. Fiquei lá 40 dias lá, preso lá, sei lá, 2 anos quase preso lá, a turma lá minha lá embaixo, lá gritando. Boa noite, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Bom dia, presidente Lula. Sabe o que é isso? Isso é tortura, cara. Me prenderam por causa de um apartamento lá, de triplex, por causa de um sítiozinho de Atibaia. Mas, pô, cara, isso aí Pô, João, você tá de brincadeira comigo, cara? Esse pessoal aí do PSDB, essa turma aí, todo faz isso há muito tempo. Não tem ninguém mais honesto que eu nessa turma aí, não, cara. Todo mundo faz isso. Você não viu aí a coisa do estancar essa cria, pô? Eles queriam parar de investigar porque ia chegar neles. Então,
Estou tentando ser empático. Estou me colocando no lugar deles. Então, gente, a gente tem que resolver isso agora. A gente tem essa possibilidade de conversar com a população abertamente, sabe? E criar essa democracia participativa, com todo mundo participando. Construir essa nação maravilhosa. E ser essa locomotiva da América Latina. Porque nós estamos aí, ó. 2 derrotas da seleção brasileira. Perdemos agora para a Colômbia. Você viu lá o estádio lotado, todo amarelo. Né? Então, a América Latina é um grande continente. E a gente não tem essas diferenças que tem nesses países, sabe? O Oriente Médio, aquilo ali, Israel com a faixa de Gaza, é igual ao Muro de Berlim, cara, que separa 2 realidades bem distintas e elas vivem muito próximas. A gente tem qualquer coisa parecida aqui. Você tem a favela no Rio de Janeiro, você tem a zona, entendeu? E os prédios públicos ali, aquele povo da favela vivendo com aquele negócio. 2 realidades bem distintas. Aquilo, esse convívio dos opostos assim, os caras aqui na miséria, os outros lá se dando bem. A gente tem que chegar num jeito de melhorar isso. A rede social pode ajudar a gente a melhorar isso. Tá certo? A gente tem que trabalhar nessa condição. E eu conto com vocês. Tá bom? Não me abandonem. Tá aí a minha chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Ajude esse velho camelô aqui, porque se vocês não contribuíram, meu amigo, eu vou ter que voltar com a minha banca de camelô, que vai ser para mim um prazer, mas, sabe, é aquilo. As coisas vão acontecendo, vai protelando, e aí, ó, as coisas só vão se agravando. E a sociedade brasileira vai virar vítima e refém tantas vezes forem necessárias, se quiserem resolver essa parada. Tá bom? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Comentem, tá? Vocês são nossos membros. A Comissão Cidadania de Inquérito é um processo revolucionário. A gente está querendo fazer isso, invocar vocês para serem cidadãos de fato. E aí isso é importante ser compartilhado. Isso é importante você comentar com o pessoal da esquerda aí também, porque quando eles comentam, eles recebem muitas respostas. Isso ajuda a turbinar. Obrigado aí a turma da esquerda aí que gosta de chegar aí e fazer os comentários. Entendeu? Compartilhem isso, gente. Compartilhem bastante. Divulguem isso mais porque vocês puderem, tá? Porque, o João Hermeto, ele não tem, sabe? Ele tem uma cabecinha que ele não vai bater de frente com o sistema. E a gente tem que fazer isso aqui, ó. Unir o eterno. Porque Deus é maravilhoso. Quem acredita em Deus tem uma proteção divina, porque a religião não é que seja aquilo que para alguns é o mal. Não. A religião vem do termo religare. Religare, você entra em contato com a energia que te trouxe ao universo. Então você tem que carregar essa energia sempre. E a religião é a forma de você recarregar essa energia que te trouxe, que você nasceu de um sopro de uma energia. Nós somos energia pura. Tem aí um documentário que fala sobre isso, né? Que nós somos energia, nós não somos matéria, porque nós somos produtos feitos de átomos. O que é o átomo? O átomo, né, é o núcleo e os elétrons em volta, aquelas partículas que ficam dentro do núcleo. E esse núcleo é como se fosse uma bola de basquete, e esse espaço da eletrosfera equivale, vamos supor, ao campo de basquete. Eu estou com uma bola de basquete aqui, e seria 2 campos de futebol de comprimento, assim, ou mais, 2 quilômetros. É a parte que as partículas do elétron giram em torno desse átomo, desse núcleo desse átomo, e entre nessa eletrosfera, né, nesse espaço que fica... Não tem nada, só tem essas partículas ali. E esse núcleo não pode chegar perto do outro núcleo, porque nesse espaço infinito tem 2 partículas que ficam gravitando em torno do núcleo. E naquele núcleo tem a mesma coisa. Então não pode chegar. Então é vazio em cima de vazio.
E tudo que tem é o movimento das partículas. Nós somos isso, nós somos só energia. Toda hora eu bato meu ombro aqui. Mas fica nisso, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Então, tá aí, chave pix, jpnoticias@gmail.com. Se comprometa com esse país, se comprometa com você, se comprometa com a sociedade. Vamos resolver isso aí? Então tá, estou por conta de vocês, ou sim ou não.